Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleudo, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre formatação de textos. Se você é uma pessoa que está envolvida aí no meio do marketing digital, né, ou se você estuda marketing digital, você já ouviu falar muito sobre formatação de textos? Mas eu não quero falar aqui tanto da perspectiva do marketing, né? Porque no marketing eles falam muito sobre maneiras de você estruturar o texto em si, né? Então, você tem ali a questão da formatação 131, 1321, né? E isso tudo faz sentido da perspectiva do design, já que quando você fala, por exemplo, da estrutura 131, né, que basicamente, para quem não conhece, né, cara, o que eles estão sugerindo é o seguinte, que você escreva uma sentença, dá um espaço, três sentenças, dá um espaço, mais uma sentença. E você vai repetindo esse processo aí e tem diferentes tipos de formatação para diferentes tipos de texto, né? Mas, enquanto designer, eu vejo eles falarem isso, cara, eu não sei qual que é o efeito real disso aí dentro do marketing em si, em relação a números, mas eu sei que da ótica de um designer isso faz muito sentido, porque quando você usa esse tipo de estrutura, adicionando esse espaçamento, o que você está fazendo basicamente é inserir espaço em branco. E quando você faz isso, cara, inserindo esses espaços em brancos, quando a pessoa ela olha para a tela, quando a pessoa ela olha para o texto, o que ela vê não é simplesmente um bloco, um emaranhado de palavras. O que ela vê é um texto que tem um espaçamento moderado e isso faz com que esse texto ele fique menos denso. Esse texto ele realmente ele aparenta ser um texto mais confortável, até mesmo menos desafiador. Eu acho que eu posso usar essa expressão. Mas isso tudo já é muito falado no marketing, né? Muita gente sabe, e provavelmente muitas pessoas já até avaliaram, né? Já metrificaram aí os efeitos desse tipo de formatação. Mas pensando nisso e observando essas pessoas falarem sobre formatação, eu comecei a considerar como eu, como designer, eu poderia contribuir para esse assunto. E pesquisando e aprofundando um pouco mais sobre isso, eu acredito que tem algumas coisas que possam ser muito interessantes, principalmente para quem produz conteúdo, ou se você também é um profissional do marketing, né, e produz conteúdo para outros tipos de pessoas. Eu acho que esse vídeo aqui ele pode ser muito útil para você. E quando a gente fala sobre formatação, eu acho que a gente precisa começar do básico, que é falando sobre tipografia. Por que acontece? Hoje, quando a gente fala sobre tipografia, muita gente enxerga tipografia como sinônimo de fonte. É também, mas tipografia é muito mais do que isso. Porque a fonte, na verdade, ela é só um pedaço, né, cara? Porque a tipografia, na verdade, ela é o estudo dos caracteres, ela é o desenvolvimento desses caracteres, né, que aí aparecem as fontes, mas ela é também a maneira mais eficaz de você aplicar esses caracteres, né, ou você aplicar a linguagem escrita, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre tipografia da perspectiva do designer, cara, o que o designer interessado em tipografia ele está pensando é como que ele pode extrair o máximo, como que ele pode torcer ao máximo um caractere, né, ou melhor, um grupo de caracteres, para que através da linguagem escrita você consiga alcançar a máxima eficácia. É garantir que o seu conteúdo ele seja entregue da melhor maneira possível. E isso aqui eu acho importante para começar esclarecendo esse termo tipografia, que ele não se limita simplesmente à questão das fontes, né? Mas, dada essa introdução e entrando aqui direto no assunto, quando a gente fala sobre formatação, acho que a maneira mais óbvia da gente começar é falando justamente sobre justificação de textos. Eu compreendo que muitos editores de texto, né, se você for usar, por exemplo, sei lá, Notion, LinkedIn ou qualquer outro tipo de rede social que ela tem um editor de textos ali dentro da própria plataforma, talvez você não tenha tanto controle assim em relação à justificação, mas se você estiver construindo carrosséis, se você está construindo, por exemplo, um PDF, né, uma espécie de isca digital ali, e isso vai ser compartilhado, aí essa questão da justificação ela já faz muito mais sentido. E é interessante porque muita gente tem dúvida em relação a essa questão das justificações, né? E tem meio que umas fórmulas básicas aí que a galera usa para tentar simplificar o assunto, mas como eu já falei aqui nesse canal também, nem sempre essas fórmulas muito básicas elas são a melhor maneira de se alcançar a maior eficácia dentro de um texto, né? Mas, enfim, indo direto para o tema, né? Hoje em dia a gente tem basicamente quatro tipos de justificação. Acho que todo mundo já conhece, né? A gente tem aí no topo aí, né? Começando aí de cima do lado esquerdo, né? A gente tem a justificação à esquerda, depois a gente tem a justificação à direita, a gente tem o texto centralizado
e a gente tem o texto blocado, ou o texto que as pessoas costumam chamar de totalmente justificado. E tem muito debate acerca de qual desses aí ele é o mais legível, né? Tem gente que vai falar, e aí existem basicamente dois grupos, né, que são os principais. Há aqueles que vão falar que o texto justificado à esquerda ele é o melhor. E por que eles falam isso? Porque o texto justificado à esquerda, ele possui essas irregularidades aí na margem direita. E as pessoas argumentam que essa margem aí direita, cara, ou essa irregularidade na margem direita, ela facilita para que o olho ele consiga localizar em qual linha ele está lendo, né? Já que ela tem essas diferenças de uma linha para outra. Em contrapartida, as pessoas que vão defender aí o texto blocado, né, o texto totalmente justificado, eles vão argumentar que justamente do lado oposto, né, cara, que essa característica de bloco, né, essa característica de formar meio que um retângulo ali no texto, eles argumentam que isso torna o texto mais confortável e acaba criando uma certa previsibilidade. Então a leitura ela fica mais fluida, o fluxo de leitura não é quebrado e etc. E assim, cara, honestamente, para mim esse debate ele não faz muito sentido, porque cada projeto em específico, você vai ter que avaliar essas questões aí em específico. Mas se a gente for falar de uma maneira geral, acerca de justificação, de uma maneira generalizada mesmo, cara, não faz muito sentido você defender uma coisa que não seja o texto justificado à esquerda. E por que eu falo isso? Porque, cara, eu não sei desde quando, mas há muito tempo já foi estabelecido, pelo menos aqui no Ocidente, que o nosso padrão, o padrão a ser utilizado é o texto justificado à esquerda. E assim, a não ser que você esteja aí trabalhando num projeto experimental, que você queira criar uma coisa muito diferente, muito distinta e etc., não faz sentido você escolher outra coisa que não seja o texto justificado à esquerda. Independente, cara, se você acha mais bonito o texto totalmente justificado, o tipo de texto que a gente está mais acostumado a consumir é o texto justificado à esquerda. Entretanto, eu entendo que por motivos estéticos, talvez você tenha que usar o texto blocado, ou por outros motivos, mas majoritariamente motivos estéticos. E nesse caso, cara, eu acredito que você tem que evitar alguns erros. Na verdade, em ambos os casos, mas eu vou começar aqui do texto totalmente justificado. Porque que acontece? Eu já recebi alguns e-mails de pessoas que eles optam por utilizar o texto totalmente blocado, né? Ou totalmente justificado. Mas geralmente a experiência de leitura, pelo menos no meu caso, ela é bem ruim. Porque o que as pessoas fazem geralmente, cara, é pegar o editor de textos ali, independente de qual que eles usam, colam ali o texto que eles vão utilizar e apertam o botão para deixar o texto totalmente justificado e acham que o trabalho está feito. Só que na verdade, cara, quando você fazer esse tipo de escolha, o que você acaba criando, cara, é um texto que ele tem essas lacunas enormes entre as palavras. E esse tipo de lacuna, cara, apesar de para você não interferir muito, você tem que considerar o seguinte, cara, se o seu leitor ele não tiver com tempo disponível e ele não estiver disposto, assim, muito disposto mesmo a consumir o seu conteúdo, a chance dele abandonar esse texto, cara, é muito grande. Porque esse texto, apesar dele ter essa disposição em bloco, né, cara, o que as pessoas elas vão falar que é mais confortável, que é essa previsibilidade e tal, se esse argumento ele faz sentido, esse espaçamento que tem entre as palavras, cara, ele quebra completamente qualquer tipo de previsibilidade. E além desse argumento, cara, é interessante que todo texto que você produz, é interessante que ele mantenha um certo ritmo. É interessante que ele tenha um fluxo de leitura. E quando você adiciona muito espaço em branco assim, entre as palavras, o que você está fazendo é justamente quebrar esse fluxo de leitura. Então, quando você cria esses textos em blocos, cara, é interessante que você leve em conta esses cuidados. Se tiver muito espaço em branco, cara, o que você pode fazer? Dependendo do editor de texto que você tiver, você pode simplesmente ir reduzindo esse espaço em branco. Talvez você vá ter que diminuir o tamanho do bloco, né? E aí você pode só ajustar o topo, né, e o fundo do texto aí no caso, né? A margem superior e a inferior. Mas dependendo do tipo de editor de texto, você não tem muita essa opção. E o que você pode fazer, cara, é simplesmente alongar a largura da linha. E aqui eu até separei um exemplo onde isso acontece. Mas talvez para você não seja interessante esteticamente esse tipo de bloco, né? Já que ele é muito mais largo, né? E não é exatamente aquela estrutura retangular. Mas se esse for o caso, cara, a gente entra naquele velho dilema, né?
ser bonito ou precisa ser funcional, né? Porque uma outra coisa que vai afetar profundamente, cara, principalmente a questão da legibilidade, é justamente a largura da linha. E a maior parte dos problemas que a gente tem com o texto blocado ou totalmente justificado é justamente a largura da linha. Porque se você tem uma largura de linha, cara, que ela é muito extensa, geralmente esse texto ele vai ser muito cansativo, porque é, o caminho, ou a extensão do caminho, entre aspas, né, que o seu olho vai ter que perseguir, ele é muito maior. Então essa leitura começa a ser muito cansativa. O olho ele tem que fazer todo esse caminho, e aí depois ele tem que parar e voltar de novo. Só que no extremo oposto, se você utiliza uma largura de linha muito curta, você acaba acelerando demais o ritmo do texto. Então o olho ele tem que fazer esse movimento assim, e desce, e desce, e desce. Só que muitas vezes isso também para muitas pessoas é desagradável, cara. Só que o que acontece? Quando a gente fala especificamente sobre formatação de texto, quando você deixa essa largura da linha muito curta, é muito difícil ou praticamente impossível você conseguir controlar esses espaços em brancos. Justamente pelo fato que você tem muito poucas palavras por linha, cara. Mas talvez você se pergunte, né? Não, tudo bem, mas como que eu ajusto então a largura da linha, né? Se não pode nem ser muito grande, nem muito curta. E para isso, cara, não existe uma regra universal. O que a gente tem, na verdade, é basicamente recomendações que elas são baseadas muito em observação e também intuição. Por que acontece, cara? Aqui eu separei uma imagem com textos de larguras de linhas diferentes. E aqui você pode perceber muito bem isso que eu estou te falando. Pois se você pegar ali o texto da parte de cima, você vai ver que como essa fonte ela é muito pequena, cara, dá a impressão de que essa linha ela é muito grande. Então se você entra num site, por exemplo, ou se você vai consumir um carrossel de Instagram, por exemplo, e você vê esse tipo de estrutura, às vezes parece que tem muito mais texto para você ler do que realmente tem. Ou talvez você consiga imaginar, ou isso aconteça talvez até de maneira inconsciente, de que vai ser necessário você despender muito mais energia para conseguir ler esse texto do que ler outro tipo de texto. Mas em contrapartida, se a gente pega o exemplo aí de baixo, cara, você vai ver que essas linhas elas são muito curtas. Mas acontece que aí também a gente tem um problema, e aqui são dois problemas na verdade. O primeiro é a questão do ritmo, como eu falei anteriormente, né, que acaba tendo um ritmo muito acelerado. Mas existe também um problema aqui, cara, que muitas vezes esse tipo de estrutura ele se assemelha muito com a poesia. E talvez enquanto a pessoa ela vai ler, ela vai tá sendo sugerido para ela que ela leia esse texto num ritmo que não é o tipo de texto que ela tá lendo, consegue entender? É pelo fato de, e principalmente se a pessoa ela consome poesia, né? Pelo fato desse texto ele se assemelhar à poesia, talvez a pessoa ela faça a associação do ritmo que tem que ser lido com a poesia. E isso definitivamente não é o nosso propósito. E por último, cara, a gente tem aí embaixo um terceiro exemplo, onde você vai ver que é uma estrutura moderada. Ela não é nem muito curta, nem muito grande. E se a gente for definir aqui um número, cara, o que a gente estabeleceu até o momento, né, pegando aí os exemplos que a gente tem ao longo de toda a história, é algo em torno de 60 a 70 caracteres por linha. Ou se a gente for colocar isso em palavras, é cerca de 10 palavras por linha. Mas o que acontece, cara? Eu gosto de enfatizar isso, que isso não é uma lei, isso não é uma regra, isso na verdade é uma sugestão. Cada projeto ele tem ali as suas especificidades e isso tudo precisa ser considerado, mas se você precisar de uma regra, de um número de maneira geral, de uma forma generalizada, esse é o padrão, cara. 10 palavras por linhas aproximadamente. E você vai ver que nesse texto aí de exemplo, ele tem basicamente uma quantidade bem próxima dessa. É claro que, como ele está justificado à esquerda, né, a gente vai ter essas variações, mas ele segue basicamente esse mesmo padrão. E por último, cara, o que eu queria acrescentar aqui é em relação à entrelinha, né, que muita gente também não leva tanto em consideração. Porque quando a gente está falando sobre legibilidade de texto, cara, o que importa aqui não é só o texto em si. O espaço em branco, vocês já devem ter percebido, esse espaço em branco também ele faz muita diferença. E quando a gente fala, por exemplo, sobre texto para conteúdo na internet, cara, principalmente,
esse espaço em branco ele vai fazer muita diferença, porque a gente tem que considerar que algumas pessoas vão ler o nosso texto em dispositivos muito pequenos, cara, em telas muito pequenas. Então, dependendo da maneira como você dispor, você vai deixar esse texto muito mais difícil de ser consumido. E aqui tem o último exemplo em relação às entrelinhas, que consiste justamente no espaço entre as linhas, né, como o próprio nome sugere. E aqui a gente tem mais uma vez 3 exemplos, né? Ali em cima você vai ver que eu coloquei um texto onde o espaço entre as linhas ele é relativamente apertado. E o que acontece, cara? Apesar de você conseguir poupar muito espaço fazendo isso, você acaba prejudicando o texto, porque muito dificilmente a pessoa que lê esse tipo de texto com esse tamanho de entrelinha, ela não vai conseguir focar numa linha só, porque como as linhas elas estão muito juntas, é bem provável que o olho dela bata e ela enxergue ali 2 linhas ao mesmo tempo, ou que o olho dela, sei lá, enxergue um meio termo ali entre as 2 linhas. E isso também torna a leitura muito mais difícil, muito mais desconfortável. Logo abaixo a gente tem aí um outro exemplo, né? Que aí eu já aumentei muito mais o espaço entre as linhas. E apesar disso poder ser aplicado em alguns contextos específicos, nesse caso ele não funciona. Porque o que acontece, cara? Quando você adiciona muito espaço em branco, além de atrapalhar o ritmo, né? Atrapalhar o fluxo de leitura, em muitos casos o texto ele parece muito desleixado. Parece que ele é um texto com pouco cuidado. Parece que ele não foi um texto, não foi devidamente trabalhado. Então é interessante que você procure o meio termo. E nesse último exemplo aí abaixo, eu usei um espaçamento moderado, né? Um espaçamento que ele seja um meio termo. Ele não é nem muito apertado, nem muito largo. Eu sei que também grande parte dos editores de texto você não tem tanto controle sobre isso. Mas é interessante que você comece a usar muito a sua intuição. E você bate o olho assim, talvez você até pegue essa imagem aqui como referência e considere assim, pô, tá muito próximo, tá muito largo. Será que isso aqui é o apropriado para, por exemplo, ser lido numa tela pequena? Porque muitas vezes quando a gente produz esse tipo de conteúdo, a gente não considera o leitor, a gente considera nós mesmos, né? Então você olha e fala assim, ah não, eu consigo ler isso aqui. Mas você não representa toda a parcela de leitores. Na verdade, assim, então, nesse último exemplo aí, cara, existe uma fórmula também que você pode usar. E mais uma vez, cara, isso aqui não é uma regra universal, mas é simplesmente uma maneira de tentar facilitar o dia a dia de quem não é designer. Então, se você pega aí, por exemplo, esse último exemplo, aí, o que eu fiz foi o seguinte: eu defini o tamanho da fonte como 12 e o espaçamento como 14. E a fórmula ela consiste no seguinte: quando você for definir o espaçamento quando você for definir o tamanho da entrelinha, o que você vai fazer é somar o tamanho da fonte e acrescentar mais 2 pontos. Então, se a sua fonte tem 12, o tamanho da entrelinha vai ser 12 mais 2, que dá 14, né? Então, sei lá, se sua fonte é 30, vai ser 30 mais 2, o tamanho da entrelinha vai ser 32. Eu sei que em alguns editores de texto, né, como eu disse, você não vai ter essa opção, você não vai ter um controle tão micro assim desses detalhes, mas o que você pode fazer é testar. Se você está usando, sei lá, Word, por exemplo, se você está usando o Canva, você pode testar. Pô, deixa eu ver aqui, espaçamento simples funciona, espaçamento duplo, 1,15, esse tipo de coisa. Então, recapitulando, cara, você tem os cuidados que você tem que tomar, é o tipo de justificação que você vai usar. Geralmente, de maneira generalizada, eu recomendo justificação à esquerda. Você tem que considerar o tamanho da linha, a largura da linha, nem muito larga, nem muito pequena. O tamanho ideal é cerca de 10 palavras. E o tamanho da entrelinha, nem muito apertado, nem muito largo. Sempre o meio termo, né? Eu acredito que você tendo esses cuidados, cara, o seu texto com certeza ele não vai ficar perfeito, principalmente se você não for um designer, ele não vai chegar na mesma qualidade de que um designer faria, mas eu acredito que ele pode aprimorar muito a qualidade do seu texto, e aqui eu não estou falando de estética, eu estou falando de eficácia, já que você fazendo um texto que ele seja tipograficamente mais eficaz, você vai estar garantindo, na verdade, que o seu conteúdo ele esteja sendo entregue de maneira mais eficaz para o seu público, né? Vai ser mais fácil para ele consumir e vai ser mais fácil também para ele reter esse conteúdo na cabeça. E é isso aí, galera. Considere se inscrever no canal se você gostou para esse tipo de conteúdo. Eu vou estar fazendo outros vídeos aqui sobre
tipografia, sobre design, eventualmente eu pretendo falar também sobre fazer algumas análises também e tudo, mas o próximo vídeo eu pretendo falar sobre como você consegue configurar um documento de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais sofisticada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Considere curtir esse vídeo, compartilhar também com quem precisa e se inscrever no canal. E até a próxima.